Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou listar os meus 10 momentos favoritos da primeira temporada de Hidden Rivalry. Então, eu já fiz 2 vídeos sobre Hidden Rivalry, mas em ambos os casos o meu objetivo era falar sobre a série de modo geral, o que não me permitiu falar sobre alguns acontecimentos específicos que eu gostaria de ter abordado. E sendo assim, eu decidi fazer uma lista com os 10 momentos que mais me marcaram nesse primeiro ano da série. Dito isso, sem mais enrolação, vamos começar. Número 10. Or. I Pick Or. This is insane. Do you want a full tour now, or? I pick Or. Pelo que eu disse nos meus vídeos sobre a série, eu posso ter passado a impressão de que eu não gostei das cenas quentes de Hidden Rivalry. Mas apesar de algumas pequenas ressalvas, essas cenas são fundamentais. Agora, eu fiquei muito na dúvida sobre qual delas eu iria incluir nesse top 10, porque cada uma conta uma história diferente. Mas eu acabei escolhendo essa porque isso é uma lista pessoal e esse momento pra mim foi o mais satisfatório. A narrativa do Scott e Kip é mais linear do que a do Will e Shane, e talvez por isso, quando rola esse momento no contexto do terceiro episódio, você sente que os dois merecem viver esse momento, e o eu escolho ou do Kip é quase como se ele estivesse falando pelo espectador, que a essa altura eu acredito que, assim como eu, já tava gritando por dentro, finalmente. Número 9. Stupid Canadian Wolf Bird. It's a bird, trust me. You're so scared. What kind of a bird makes a noise like that? A loon. A fucking wolf? Stupid Canadian wolf bird. Esse é um dos vários momentos cômicos do sexto episódio, mas o que eu mais gosto dessa cena como um todo é que ela serve pra mostrar um William mais vulnerável junto ao Shane. Porque aqui ele demonstra um pouco de ciúme, medo e ao mesmo tempo ele se sente confortável pra compartilhar um pouco do seu passado. E a progressão de todos esses sentimentos é muito legal de ver, porque a cena começa com ele um pouco resistente à ideia de simplesmente viver o momento pra no final não querer que o momento acabe. Número 8. Scott sendo intenso. I really like you. I want you to stay. So I'm asking for what I want. Eu sei que tem gente que não gosta do terceiro episódio, mas esse momento é o exemplo perfeito de por que ele é importante. Porque assim, o segundo episódio termina mostrando uma falta de comunicação entre o casal principal, e esse episódio é justamente sobre comunicação. E nesse sentido, esse monólogo do Scott, onde ele diz pro Kip exatamente o que ele quer, é muito contrastante com o que vimos até então. E de certa forma, através desses dois, nós recebemos o que estava faltando na relação do Will e Shane, o que pra mim foi extremamente necessário. Número 7. O convite. Well, I had a whole plan to ask you something. Maybe it's better if you just rest now. I was gonna ask you, Hollander, will you come to my cottage this summer? Como eu disse na minha review, eu demorei um pouco pra me conectar com o casal principal, mas aqui eu já tava totalmente investido. E assim, eu gosto muito dessa cena por todo o contexto. Seja pela preocupação do William, seja pelo fato de que o Shane fica hilário quando tá dopado, ou seja pela possibilidade que ela apresenta. Já que é nessa cena que o Shane convida o William pra sua cabana, que como sabemos, vai ser importante mais na frente. I'm coming to the cottage. Mas enfim, o quinto episódio tem muitas cenas boas e infelizmente não tem espaço pra todas nesse vídeo, mas essa não poderia ficar de fora. Número 6. She Would Have Loved You. She would have loved you. Like I love you. Então, essa cena vem como uma espécie de complemento para a cena da fogueira mencionada anteriormente, mas esse é pra mim um dos melhores momentos do último episódio. E assim, eu fiquei dividido entre esse momento e o momento em que o William diz pro Shane que o ama pela primeira vez, mas eu acabei escolhendo esse porque eu sinto que ele é ainda mais íntimo, já que o William diz a mesma coisa, mas sob a perspectiva da sua mãe, que era a pessoa mais importante pra ele. E essa fala pra mim foi bem inesperada, porque eu não sabia enquanto eu assistia a cena como ele tava se sentindo com a proposta do Shane, e ele dizer "ela iria amar você" é o maior selo de aprovação que ele poderia ter recebido. Número 5. All the Things She Said. Então, esse é disparado o meu momento favorito do quarto episódio. Eu amo All the Things She Said, e o fato de que essa é uma música de um grupo russo que fala justamente sobre um relacionamento homossexual caiu como uma luva nessa cena que começa com o William, que é russo e que definitivamente tá no espectro. Agora, vale mencionar que o Jacob Tierney disse que ficou com medo de usar essa música por ser literal demais ao ponto de parecer clichê, mas não só funcionou, essa escolha gerou um dos momentos mais icônicos da temporada. Eu confesso que eu adoro o fato de que agora, gostem as tatu ou não, a música ficou ainda mais atrelada à comunidade do que já era. Número 4. Blueberry Banana Smoothies. Oh, you weren't kidding. It's really good. Oh, yeah. The banana makes a big difference, I think. I know.
Yes, it must. Como eu disse nos outros vídeos, a série me conquistou nesse episódio, mas eu diria que foi exatamente nessa cena. Desde Scott chegando com a camisa transparente de suor, ao flerte cheio de insinuações sexuais com frutas, essa cena é ridiculamente maravilhosa. Eu não sabia ainda que eu ia me apaixonar por esse casal não muito depois, mas a partir desse momento eu já tava super investido. E assim, se algum dia eu disse que eu não gosto de fanfic, eu não me lembro, porque eu amei cada segundo dessa. Número 3, monólogo em russo. И вот в чем вся хрень. Я хочу только тебя. Не всегда только тебя. Eu disse na minha review que o quinto episódio foi um ponto de virada pra mim, porque eu não esperava que essa série fosse ser muito mais do que um guilty pleasure. Mas aqui Rita River mostrou que não deve ser subestimada, porque quando ela quer, ela consegue ser genial. Obviamente o que é dito no monólogo é a parte mais relevante, mas eu diria que o impacto dessa cena é consequência de uma escolha muito inteligente que foi feita lá atrás, que é ter o idioma russo na série. Pode parecer besteira, mas Rita River poderia facilmente ter optado por usar um sotaque pra lembrar a língua em questão, mas ao não fazer isso, a série nos prepara para esse momento que, quando chega, não só faz todo sentido, é narrativamente necessário. Número 2, Lovers. He's visiting and we're, Lovers. no, Haley, that's gross. Esse é um dos exemplos de momentos que eu gostaria de ter comentado nos outros vídeos e eu não consegui por não haver um contexto. Mas basicamente eu amei essa cena por causa da forma como ela foi feita. Porque ela é desconfortável e emocionante, como já é de se esperar de uma cena de coming out, mas ela também é hilária. O sexto episódio eu acho que é o episódio mais engraçado da temporada e eu ri em vários momentos, mas nada me fez rir mais do que o William falando Lovers. Just William. Oh, okay. Just what? Lovers. Okay, no one is allowed to use that word again. Eu acho que a essa altura já deu pra perceber que eu tô falando sobre as cenas como um todo e não só sobre um momento específico da cena. E tipo, apesar de o pai do Shane ser a pessoa que dá início a toda essa sequência, é a mãe dele que domina a situação. E eu adorei que o peso do momento ficou com a Yuna e não com o David, porque o contrário já foi feito muitas vezes. Mas enfim, todo mundo brilha demais nessa sequência final, que é perfeita. Número 1, I'll Believe in Anything. Como eu disse no meu segundo vídeo sobre a série, eu já fui assistir esse episódio sabendo desse momento, mas mesmo já sabendo o que ia acontecer, a cena como um todo ainda foi muito impactante. E eu acho que o que torna essa cena tão grandiosa e especial é o que ela simboliza. E nesse sentido eu vou deixar o próprio Jacob Tierney falar mais sobre isso. Talk about getting to the point of being able to earn a moment like that. I mean, this was, this was the point. Was to give people this moment that you don't get when you're a gay kid, right? Like, you don't get this. And I knew what we were gonna get with Shane and Ilya was gonna be so quiet, and that's so nice too. But I wanted to give them this, and and I tried very hard, and I used all of my skill that I have, I think, and all of my heart that is available, because part of it's dead, and because I work in TV, and I just tried to build this as well as I fucking could, because it was the most important thing in the world to me. Agora, como eu sou declaradamente Team Skip, esse ser o meu momento favorito não é uma grande surpresa. Mas eu realmente acho que esse foi o ápice da primeira temporada, que junto com Uncomming to the Cottage, consolidou o quinto episódio como um dos melhores episódios de 2025 e por um breve momento até mesmo como um dos melhores episódios de séries da história. I love you so fucking much. Então, na minha cabeça fazer esse vídeo fazia sentido, mas eu não sei se na prática funcionou. Na real, fazer esse top 10 foi só uma desculpa que eu encontrei pra falar um pouco mais sobre essa série que segue dominando a minha vida. Mas diz aí o que você achou da minha seleção e se quiser, diga também quais foram os seus momentos favoritos. Seja como for, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.